Bem, gente, então, para falar sobre essa experiência, eu preciso contar como foi que tudo começou. Eu estava, e estou até hoje, num processo de reforma íntima, certo? Resgatando muitas coisas em mim, precisando. Sabe aquele momento que você precisa parar para pensar, fichas precisam cair ainda sobre o tempo da ficha. E como parte desse meu processo de reforma íntima, eu comecei a plantar em casa. Então, vocês estão vendo, num apartamento que eu morava, um dos motivos pelos quais eu me mudei para uma casa foi exatamente esse, porque as plantas já estavam tomando muito conta do ambiente. Então, eu comecei a plantar. E eu fui participar de um curso para aprender, né? Aprender como é que eu plantava e tal. Essa pessoa, que é um dos mentores, né, inspiradores desse trabalho, que é o Hugo Teófilo, ele vai estar com a gente na quarta-feira. Ele vai dar uma aula para a gente, contando a experiência dele, uma experiência de um mundo imposto a um mundo oposto. Vocês vão conhecê-lo melhor depois. Mas, enfim, inspirada pelo Hugo e tal, comecei a me deslumbrar, me encantar com essa coisa da natureza. E aí, no processo de reforma íntima, eu comecei também a me lembrar de certas coisas que eu havia esquecido, sabe? Fiquei adulta, fiquei velha, comecei a me esquecer das coisas que eram mais importantes. E aí é que vem a história que eu estou chamando aqui de Redescobrindo a Natureza, Sítio Passagem do Negro, e as descobertas com a agrofloresta. Então, a minha família tem um sítio que está com a gente desde 1914, certo? Vocês acreditam que eu achei isso aqui, depois de comecei a plantar? Vocês podem acreditar numa coisa dessa? Não é uma montagem. Tem um coração aí. Quando eu já que fiquei me lembrando, eu era adolescente, eu ia muito até a porta desse sítio. Aí eu vou contar aqui para vocês a partir de um poema que eu escrevi, certo? Quando adolescente, pegava uma magrela emprestada e ia te visitar. Nunca vi sua casa com brilho, sempre fostes assim, desajeitado, maltrapilho, tosco. Confesso que tinha vontade de fazer algo por ti. Queria enchê-lo de cores e de vida. Tudo parecia tão seco, seco de tudo. Como podia, nos finais de semana, chegarem à casa de Paiçaba tantas espigas de milho, tantas fileiras de feijão, melões e pitais? Haveria um oásis escondido em ti? Só uma vez te vi florido, foi a primeira vez que te vi. E aí eu era pequena, devia ter uns 6 anos, mais ou menos. Estava de mãos dadas com o meu avô. De repente ele soltou a minha mão de menina e me pediu para esperar ali no quintal de ti. Vi-o metido em calça e camisa de linho branco, atravessando o teu mato verde, cheio de flores e cheiros, até chegar a um pequeno catavento. O olhar de cientista do meu avô, que era cego, dava conta de como deveria ser o funcionamento de todas as coisas. Rapidamente, deu instruções ao agricultor de como fazer o que tinha que ser feito. Minha perplexidade de criança nada entendia, apenas admirava. Está aí o catavento, certo? Esse é o sítio. Registrei nas minhas memórias esse acontecimento. Foi a última vez que vi o meu avô. Hoje, na minha adultez ainda pueril, passo em frente a ti. Tento aproximar-me do local onde vi meu avô pela primeira vez. Procuro registrar fotograficamente o que para sempre estará registrado na minha memória de criança. Não o vejo. O tempo é seco. A vida parece ter saído daí. Apenas um cachorro solitário toma conta vigilante. Mas e o oásis? Ainda existe? Sim, talvez, dentro de mim. Certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei um programa de computador e comecei a pintar a cara desse sítio. Então, essa foi a minha última arte, sabe? Depois viraram outras coisas, mas só para mostrar para vocês que eu comecei a dar um verde
imaginação. Eu escrevi esse poema, estava já nesse meu processo de reforma íntima e de lembranças, e aí, um dia, morava uma pessoa nesse sítio, o filho do caseiro, que é o Francisco, que já está com a gente há mais de 40 anos. E aí, o rapaz saiu, né? E eu pedi à minha tia para, já que eu estava plantando lá na sacada do meu apartamento, se eu poderia plantar lá no sítio. E aí, ela me deu a chave e eu fui. Fui com meu pai e a minha mãe, meus companheiros maravilhosos, certo? Mas eu preciso dizer para vocês, olha, essa é uma fotografia do sítio em 1940. Eu consegui resgatar. O sítio Passagem do Negro, que eu também era uma novidade, eu não sabia que se chamava Passagem do Negro, tem uma história para isso, possui 25 quilômetros de extensão e em seu território vários tipos de solo, vegetação e animais inerentes ao bioma da Caatinga. Esse sítio, como eu disse, está com a gente desde 1914, no entanto, desde há muito não se plantava nada, e essa terra era considerada morta, sem vida, no dizer dos meus parentes, certo? Então, aí, ó, até que meu pai e a minha mãe contando que a primeira vez que viu uma cobra foi nesse pé de... esqueci agora o nome da frutinha, aquela frutinha bem amarga. Esqueci, porque é emoção de contar. Essa aqui é a parte de trás da casa, certo? E aí eles diziam assim para mim, tá vendo, olha, tá tudo muito abandonado, tá tudo aqui, não tem vida, não tem nada. Deixa que eu entrei na casa, eu já comecei a enxergar uma realidade paralela, sabe? Então, quando eu voltei com a chave na mão, já voltei cheia de ideias. E aí comecei, disse, olha, tia, vou começar a plantar, tal. Então, o que é que eu imaginei? Aí comecei plantando na frente do lugar. Essa experiência que eu trouxe para vocês, ela abrange o sítio e as pessoas envolvidas, certo? Aliás, tem 2 vezes experiência aí, né? No resgate do senso de comunidade, do bioma da Caatinga, através da agrofloresta, e de práticas sustentáveis e sem uso de veneno, e de vivência de reconexão com a natureza, certo? Bem, qual era a minha ideia? Era revitalizar e resgatar a vida que eu achava que estava escondida na aparente situação de aridez e morte do sítio Passagem do Negro, encravado na Caatinga. E o que é que eu queria? Contribuir para a explosão da mata nativa a partir de experiências de agrofloresta e preservação do meio ambiente. Essa história de falar de explosão da mata foi o Hugo, porque eu disse, Hugo, pelo amor de Deus, olha, cheguei no sítio e aí todo mundo disse para mim que não tem nada, é morto. Ele disse assim, Liz, começa a mexer com a terra que o teu sítio vai explodir. E aí eu fui na toada dele. Essa fotografia é a fotografia tem uma cisterna do lado da casa e não tinha água, sabe? Nessa cisterna, tipo assim, uns 30 anos. Não sei nem como foi que essa cisterna não quebrou. E aí eu ressuscitei um catavento lá. E é uma experiência incrível contar para vocês. Aqui, quando eu chego de Fortaleza, né? Todos os finais de semana, desde 2016, que eu ando nesse lugar. E pego assim e vejo a água que saiu dos poços do catavento. Mas eu vou depois explicar como é que isso se procedeu. Então, a casa desse jeito aí, certo? Ali aquela vasilha só do Chimbinha, que era o cachorro que já foi para o céu. Então, eu te chamo aqui a isso de abrindo os olhos, aprendendo e experimentando lições de agrofloresta. Eu gostaria de compartilhar a minha primeira experiência de análise desse local maravilhoso e, para mim, completamente desconhecido, ainda que povoado das minhas lembranças infantis. Foi uma coisa maravilhosa. Me meti com o Francisco, agricultor, que toma conta desse pedaço de chão, e fomos andar pela floresta. Gente, isso aqui é um trecho de um blog, porque eu fiz um blog com a memória toda desses anos, sabe? E aí, depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar. Aí, falando agora mais cientificamente,
Tornar o sítio Passagem do Negro habitável era o meu objetivo. Mapear as árvores nativas do entorno do sítio, avaliando suas condições e potenciais de sobrevivência e reprodução. Mapear a vida animal natural pré-existente no local, tais como insetos e répteis, e planejar as possibilidades de ampliação dessa fauna. Fazer o levantamento do bioma vegetal existente no sítio para a posterior criação de um banco de sementes crioulas. Diagnosticar o tipo de solo existente e o seu potencial de plantio. Diagnosticar o potencial hídrico do sítio para posterior planejamento do uso desse recurso no manejo agrícola. Resgatar o saber popular existente sobre os costumes e práticas de cuidados com a terra. Resgatar a história e a memória do lugar a partir da tradição oral relatada pelas famílias. E plantar e reflorestar o sítio Passagem do Negro. Óbvio, tudo isso está muito organizado aqui. Depois de 4 anos eu pude escrever isso. Escrevi isso, na verdade, no ano de 2018. Mas eu não tinha clareza, sabe, do que eu ia fazer. Eu só sabia que eu estava encantada e eu queria conhecer melhor. Depois isso foi se transformando nesses objetivos, uma vez que eu fui fazer um curso de agrofloresta. Eu estava no meio do meu doutorado é com presidiários. Eu já estava indo nas cadeias públicas, o meu doutorado é em educação. E aí aconteceram, vocês não devem lembrar, de uma série de rebeliões dentro da cadeia, e eu não pude mais frequentar o ambiente, né? E estava, assim, um pouco perdida nesse meu momento da minha tese, porque eu não podia mais entrar nos presídios e como é que eu ia conversar com as pessoas, etc. E aí, adivinha, gente, que o curso de agrofloresta era num lugar chamado Caminho, que fica no condomínio espiritual Irapuru, vulgo CEL, certo? Que faz o trabalho com egressos do sistema penitenciário. Só que quando eu cheguei lá, eu não sabia. Então, eu comecei a ter aulas de agrofloresta e as pessoas que estavam à minha volta eram todas ex-presidiários que haviam saído recentemente desse lugar absurdo que é a prisão, né? Então, aí eu falei assim, gente, vamos analisar os sinais. Bom, minha tese de doutorado foi com essas pessoas. Eu trabalhei um tema que foi formação para a vida, com a agrofloresta, o trabalho com a natureza e os presidiários, né? Esses caras, os egressos do sistema penitenciário. O que a natureza fez com eles? Eles saíam e iam já para a horta. Isso aí é uma experiência à parte que, se vocês quiserem, um dia eu posso contar. Mas eu comecei a ter aulas de agrofloresta, além deles, também tinham outras pessoas da comunidade. Não era só para eles, era para todo mundo que quisesse ir, tá? Então, uma das minhas primeiras atividades como aluna da agrofloresta era conhecer finalmente esse sítio. Então, o sítio tinha em 2016 as seguintes plantas nativas. Quando eu cheguei lá, aí foi massa procurar identificar o que era cada uma dessas plantas que eu não conhecia, só de nome. Oitici, caroeira, jucá, brego, canafístula, chá preto, mutambeira, quebra-pedra, que é uma comida de abelhas, carnaúbas, cajarana, pronto, era cajarana. Cajueiro, melancia do Pará, hortênsia, que não é a flor, mas que parece dente de leão, 2 pés de acerola e ata aparentemente mortos. O histórico, aí fui tentar resgatar o que é que tinha sido plantado no sítio antes. Então, era assim, milho, feijão, algodão, capim, foram as culturas produzidas. Mas, desde há muito, nada era fecundado no local. Efetuando um levantamento do histórico do patrimônio de árvores que lá havia anteriormente, então, olha, gente, era um lugar que tinha mamoeiro, laranjeira, coqueiro, tudo tinha sido plantado até a década de 70, mas sucumbiram devido às enchentes. Ali é um local que sofre muito por conta das enchentes, né? Então, esse terreno, ele vai do Rio Jaguaribe, que é essa foto aqui de cima, até a Lagoa das Bestas. Eu não sei se os meninos de Jaguaruana conhecem esse pedaço. Então, ele passa por vários
tipos de mata, enfim. E aí, o solo era cheio de raspas de carnaúba e folhas secas, o que denotava um potencial de fertilização. Tudo lá parecia depender de poço. Encontrei um sítio com 2 cataventos quebrados, uma cisterna vazia, 3 poços praticamente secos e uma cacimba igualmente desprovida de água. Ali não havia a cultura de plantar água, que foi uma coisa que eu comecei a aprender na agrofloresta, que quando a gente começa a plantar no sistema consorciado de plantas, a gente também planta água. Então, essa coisa me fez, assim, ficar mais ainda encantada e interessada. Então, eu também verifiquei que nos terrenos vizinhos acabaram com a mata nativa. Por quê? Por aquilo que tem acontecido muito nessa região do Vale do Jaguaribe, que é a construção de viveiros de camarão. A casa do sítio estava completamente deteriorada e inabitável. A terra é incrivelmente compactada e aparentemente dura até para cavar um buraco. O sítio é atravessado pelo rio Araibu, pelo rio Palhano, 3 lagoas que só aparecem quando se instala a quadra invernosa, que, a depender do volume de chuvas, pode se perpetuar pelos meses de estiagem. Nos primeiros levantamentos, constatei a seca em toda a sua crueldade, visto que há tempos não se via sinal de chuva. Não havia borboletas e o único pássaro que teimava em fazer ninhos era o casaco de couro, ali na Cajarã. Os carcarás estavam presentes aqui ou acolá, mas o sítio parecia muito silencioso. Não identifiquei a presença de sapos ou lagartos e as abelhas não davam o ar da graça com seus zumbidos. Todos pareciam ter fugido dali. O sítio era aridez e solidão, quebrada apenas pela presença de Francisco, o agricultor que tomava conta daquele lugar há pelo menos 40 anos. Ele tem uma propriedade e ele vai lá de manhã, cuida e vai embora, né? Mas antes ele morava nesse sítio. Então, isso aqui eu acho que eu acabei por repetir, mas eu quero dizer que nos terrenos vizinhos acabaram com a mata nativa, certo? E eu apanhei um bocado de terra e fui levar para o pessoal da agrofloresta analisar essa coisa da fertilidade, se ia precisar de uma espécie de tipo de fertilizante, mas que não fosse algo que agredisse a terra, enfim, né, calcário. Essa análise eles ficaram de fazer. Aí o que eu fui fazer? Esse é o Francisco, gente, aquela ali, a Uda, minha prima querida. Nós nos metemos no meio da caatinga e andamos toda essa extensão de 6 léguas que o sítio tem. Então, caminhamos e eu fui conhecendo, levei um caderno, anotei todas as árvores que ele conseguia me dizer que tinham ali, né? E vi o contraste, inclusive com uma parte montanhosa e outra não, mas um momento de muita seca, que é exatamente isso que vocês estão vendo. Eu estou aí nesse lugar, com esse chapéu, é a Lagoa das Bestas, que estava completamente seca. E aí eu comecei a fazer o trabalho por onde eu podia começar. Aí o Hugo me disse assim: Lise, comece onde a sua mão alcançar. Aí eu alcancei a mão da frente e comecei a plantar flores. Aí tinha a casa no meio. Então eu disse, bom, eu vou pintar a casa. E aí tinha o quintal. E no quintal eu comecei a minha primeira plantação de agrofloresta. Para cavar essa terra. Foi tão difícil por ela estar muito compactada, certo? E assim eu fiz. Então, estou muito empolgada nesse momento aqui com a possibilidade de fazer reproduzir e explodir a mata nativa. Como primeira providência, além dessas 2 mãos que eu comecei a mexer, comecei o reparo da casa. Aí, olha só, gente, como é que foi ficando. Olha só. Olha só. Tudo isso aí eu plantei. Eu plantei com a minha mão. E essa essa castanhola é o totem lá do sítio, sabe? Porque ela não é uma planta nativa, mas ela se manteve desde aquela foto de 1940. Então eu tinha que cuidar dela. E aí eu fui pendurando orquídeas em volta dela, sabe? Toda vida que tem que fazer algum ritual, já fiz alguns rituais
de chuva, inclusive, em volta dessa carnaúba. Castanhola. Olha como foi ficando. Esse é o meu fogão a lenha. Olha a diferença, meu povo. Olha como foi ficando. E aí, um jeitinho como ela ficou depois de pintada, depois passando mais algum tempo, certo? Aí, o que eu comecei a fazer? Gente, eu preciso achar o lance da água, porque todo mundo está dizendo que água, não tem água aqui, não sei o quê. Aí vocês estão vendo a louca vocês conhecem esse instrumento que é da radiestesia, que é uma forquilha? Eu saí com esta forquilha Profetas da chuva. no meio do terreno para ver se eu tinha aquele talento, né? Disse, não, porque eu fui ler sobre o assunto e disse que a pessoa tem que ter aquele dom. Aí eu saí com esta forquilha, feito doida, pelo meio do sítio, para ver se encontrava um lugar que tivesse, balançasse a varinha, porque balançando a varinha era sinal que tinha água. Bom, eu descobri que eu não tenho esse talento, mas eu fui pelo que os outros também diziam. Não, olha, a gente vai... Eu tenho um vizinho, que foi um dos guias, ele disse, olha, Liz, eu furei um poço aqui, então pode ser que nessa mesma extensão você possa furar um poço. E fui indo e acabei por descobrir. Enquanto isso, eu iniciei uma pequena horta medicinal no quintal da casa do sítio, plantei eucalipto, romã, malva e torama. Arranjei umas bananeiras, plantei 4 e o restante cortei os troncos e enfiei na terra, porque na agrofloresta tudo a gente aproveita. E a bananeira, ela tem uma coisa muito especial, que ela solta água, então ela fertiliza o solo. Fiz uma cama de talos e folhas de bananeira em volta. Fiquei surpresa ao ver tanto sumo de talos, nos talos. Na parte da frente, plantei flores e plantas ornamentais. Fiz uma plantação de rosas. Ao cavar a terra, me surpreendi também com a sua cor, a terra preta. Para cada planta, fiz um sisteminha de irrigação que vi na internet. Engraçado que depois de tudo plantado, aí começa, né? Os gatinhos começaram a vir, o peteleco, que era o jumentinho, também começou a aparecer, e aí as coisas foram se encaminhando, foram se aproximando. Aí, o gato se enroscava nas plantas. Bom, isso aqui já é depois, com a plantação de 11 horas que eu fiz. Esse aqui é o Deus e Mazinho. Eu já vou colocando aqui a foto dele, porque ele foi uma figura fundamental, tem sido, né? Então, o gato se enroscava nas plantas, onde antes era tudo seco, e o buguinho ficou perto, como quer observar. Além disso, o fato novo foi que uma jararaca apareceu. Graças a Deus, eu não estava lá na hora, e esse fato me fez pensar, deu tanto medo, que eu esmoreci por uns instantes. Falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Enquanto isso, a pressão. O que é que tu vai fazer nesse fim de mundo, com um sítio que não tem ninguém? Vamos embora para a balada, vamos embora para não sei o que. Eu não queria saber disso. Eu não conseguia explicar para as pessoas. As pessoas diziam assim, eu acho que tu está numa fase meio deprimida. Quando, na verdade, não tinha nada de depressão nessa história, porque eu não estava querendo ficar na cidade, né? Então, depois eu fiquei pensando na riqueza da vida, tão cheia de opostos. Descobri que aquele era o mês, agosto, esse mês, agosto é o mês das cobras, pois é quando elas procuram seus amores. Aí isso me consolou um pouco. A minha dissertação de mestrado foi estudar o amor e o sofrimento psíquico vivido pelos homens nas relações amorosas, então por que não pensar que esse é um momento, né, também de amor entre esses bichos que eu tinha tanto medo. O que posso dizer é que essa terra é fértil, mas ela vai precisar de um empurrãozinho. Daí, o que foi que eu fiz? Montei um sisteminha, porque não tinha água, né? Minha tia estava pagando a conta da água. E aí eu tinha que transformar essa água em uma outra coisa, além de ajudá-la nesse pagamento. Esse foi um momento assim, bem difícil da minha vida. Eu tinha passado no concurso da UES, mas não tinha sido chamada, estava todo mundo em greve, alguma coisa. E eu também passando por alguns problemas, dificuldades financeiras. Bom, gente, o quintal é esse aqui, a parte de trás, sabe? Onde eu disse que a terra era bem batida. Aqui é plantando essas plantas que eu tinha dito, o eucalipto, né?
Aí, olha, eu comecei a fazer os canteiros de agrofloresta, Melina, pequenos, sabe? Pelo raciocínio de não fazer um negócio muito grande que eu não pudesse segurar e sustentar. Então, o Francisco e o João também me ajudaram nesse processo. Aqui já é um outro momento do sítio. Eu já vou colocando para vocês verem. Então, eu tenho aqui 3 Sherpas. Sherpas são aqueles que conduzem os caminhos na expedição para o Himalaia. O Francisco, eu bati a foto dele no dia que ele me ensinou a direção do vento. Tá vendo? Ele está com a mão assim levantada, me explicando a direção do vento. Essa criatura maravilhosa que se chama Wilton Matos. O Wilton é o meu professor de agrofloresta e aqui é o meu vizinho, o seu José. E aí nós começamos a fazer a plantação já de um canteiro mais amplo, certo? Porque até então ali, ó, aquele catavento, aquele poço não tinha sido reativado, mas eu sabia que eu tinha que analisar como a terra estava funcionando. Fui lá em algum canto e comprei estas botas, porque era necessário para eu não me picar com nada. E aí comecei a pensar no esquema da agrofloresta, como é que funciona, né? Porque, na verdade, a gente não pensa só em planta, a gente pensa em todo um sistema que tem uma característica permacultural. Eu sei que vocês têm pessoas aqui que são da permacultura. Então, olhando para esse diagrama, essas aqui são as minhas ideias, né? Eu tinha que montar uma casa de sementes, eu tinha que ter alguns animais, e aí eu comprei uma cabra e um bode, iaiá, ioiô, e aí agora eu tenho 10, né? 10 entre cabras e bodes. E aí eu descobri que, porque diziam assim para mim, para que tu vai ter uma cabra e um bode? Mata um bicho desse, ou vende para comer. Eu falei, criatura, não vou vender nem matar. Se eles estão aqui dentro, não é para morrer, eles vão morrer na hora que é para morrer. Aí eu disse, todo mundo me perguntava isso, gente, e aí eu fiquei, como é que eu vou dar uma resposta que satisfaça essa realidade, essa lógica utilitária? Aí eu descobri o seguinte, que todo animal que tem um corte na pata, assim, né, como, por exemplo, as cabras e os bodes, eles têm um cocô maravilhoso. Ah, quando eu descobri isso, então, por que você está criando cabra e bode? Por causa do cocô. Tinha que dizer que era por causa do cocô, senão não dava para entender. E aí o que aconteceu? A gente começou a fazer um sistema de adubar com o cocôzinho deles, entende? Então, assim, depois, com o passar do tempo, eu fui fazendo isso. Eles ficavam num canto, aí eu boto no outro canto, enquanto isso eu planto aqui, eles comem da plantação aqui, o solo fica fértil. A aquaponia eu ainda não fiz, mas o pomar eu montei, a horta eu montei, o minhocário ainda não. E a composteira não da forma como a gente conhece, uma composteira mais do buraco da terra, né? Montei um galinheiro, e aí toda a sistemática, que até o Hugo vai explicar melhor para vocês, com relação a essa questão da cozinha, da semente da cozinha, até chegar no nosso bucho, ela funciona perfeitamente. Eu vou explicar com algumas fotos aqui na sequência. Além daquele sistema de colocar água, que eu falei para vocês que eu vi na internet, como não tinha água por hipótese nenhuma, eu comecei a cavar os buracos ao lado das plantas, por exemplo, do eucalipto. E aí eu peguei várias garrafas PET, furei as garrafas PET, cravei no chão, e aí eu ia enchendo, e aí a terra ia se abrindo. Esse foi um recurso para não usar a água da cagesse, assim, aguando as plantas. Bem, e aí montei, então, um canteiro de agrofloresta. Essa daqui já foi meu primeiro cacho de bananas, deu 50 bananas. E esse canteiro agroflorestal, como ele funciona de forma consociada, então a gente planta várias coisas ao mesmo tempo, eu colhi várias coisas ao mesmo tempo. Explicando aqui para vocês um pouco melhor. Existe um canteiro de cobertura, que ele serve para colocar a terra, não deixar a terra nua, como você vê aqui nesse canteiro do lado direito, que está com a palha da carnaúba, mas a gente não pode deixar a terra sem roupa. Então, algumas plantas, se podadas, elas servem para virar cobertura da terra que a gente vai plantar ao lado. Então, o canteiro
agroflorestal, um canteiro de cobertura. O canteiro agroflorestal, um canteiro de cobertura. Dividi a terra assim, e aí fiz algumas especificidades. Olha, o raciocínio é o seguinte: quando a gente vai montar um canteiro agroflorestal, no meio do canteiro, você vai plantando frutíferas, entre um espaço de 1 metro, entre uma e outra, certo? Plantou as frutíferas, tipo banana, tangerina, acerola, certo? Vai plantando. Mamão maravilhoso para fazer a terra ficar fofa. Na frente desse canteiro, que você tem que descobrir qual é o lado que vai para o sol, então o canteiro de agrofloresta, ele funciona. Você, para o lado leste, né, ele fica assim, nessa posição, daí eu descobri que o pessoal fazia o canteiro ao contrário, e aí o sol prejudicava o processo, então você faz assim, virado para o leste, aí quando o sol vai subindo, aqui na frente das frutas, você vai plantando hortaliças mais levinhas, sabe? Que podem pegar o sol mais menos a pino. E na parte de trás do canteiro, nas bordas do canteiro, você planta culturas, milho e feijão. E entre as frutíferas, você planta os tubérculos. Bom, aprendi dessa forma eu comecei a fazer. Então, vocês estão vendo aí um canteirinho de hortaliças aqui na beiradinha, né? Fiz um outro, porque aí a gente tem uma ciência, por exemplo, quando você vai plantar gerimum, essas que se espalham mais, a gente tem que fazer, tem uma ciência para colocar uma planta próxima à outra, no sentido de que uma não concorra com a outra, que uma faça a outra se fortalecer. Você está vendo aí a minha plantação de cenouras, que eu descobri depois, né, Melina, que essa não é só a cenoura, essa folhagem, ela é maravilhosa para o alimento. E aí, um caso de amor com as bananeiras, eu vou contar para vocês. Então, foram 4 bananeiras. Como foi que elas chegaram lá no sítio? Foram as primeiras coisas plantadas. Alguém disse para mim assim, olha, estão derrubando as bananeiras por aí, tá no seu fulano de tal. Aí eu falei, como assim? Não presta? Não, ele não quer mais as bananeiras. Aí eu peguei, gente, fui com o meu carro e botei todas as bananeiras que o cara havia tirado dentro do meu carro e plantei a bananeira. Olha só o que foi que apareceu. Vocês podem acreditar num negócio desse? Das 4, uma o peteleco comeu. Não teve jeito. Mas essa daqui vingou. E olha que coisa interessante. Um dia eu bati uma foto, tem um V de vegano, vegetariano. Falei, só pode ser um sinal. Enfim. Aí eu fui analisar o poço, ver o que estava acontecendo com a água desse poço. Depois de todo esse processo, esse poço nunca mais secou. Eu fiz um buraco do lado do poço, um buraco enorme. Ele se transformou num laguinho. Por quê? Porque pela agrofloresta, uma das coisas que eu aprendi foi que se você cava um buraco e vai colocando água nesse buraco e vai, né, irrigando, nunca mais o seu poço deixa de dar água. E foi exatamente isso que eu fiz. Esses são os meus heróis, aquele que está ali atrás de óculos é meu querido pai, que também se meteu no meio dessa coisa. Eles ressuscitaram o meu catavento. Vocês vão ver no blog, um dia que esse catavento começou a rodar, eu pirei um cabeção, para dizer a verdade. Aí as crianças começaram a aparecer. Aí vocês podem imaginar, aí foi uma coisa maravilhosa. Vamos plantar, vamos. Aí carregava os parentes, os filhos dos amigos, etc. Aí os amigos e a família começaram a aparecer, para você ver como não é uma coisa só a plantação, né? Aí comecei a receber visitas. Aí veio a ideia do senso de comunidade, a descoberta do senso de comunidade, para mim, uma das melhores coisas que eu descobri. Meu pai pintando a cerquinha do sítio, os meninos me ajudando, a Magela me ajudando a plantar, já a colheita do milho, a gente comendo o milho, e essa aqui é a dona Raimunda, que ela faz esses chapéus, né? Que depois eu levei os chapéus que ela fazia, eu levei lá para o pessoal da Agrofloresta. Então,
uma coisa que aconteceu foi que eu ia no sábado e no domingo, voltava no domingo, e sábado à tarde eu ia passear com as minhas primas. E aí acabei conhecendo todas aquelas redondezas e as histórias todas do lugar. E comecei a perceber esse senso de comunidade, quanto que as mulheres conversam e se ajudam, é uma corrente de ajuda mútua, em caso de doença, para dar palpite, para fofocar, para tomar café. Cara, você não tem como se sentir sozinho. Além de conhecer toda a história do lugar, eu passei a conhecer a história dos meus ancestrais. Eu descobri que na frente do sítio tinha simplesmente um sítio arqueológico indígena, que aí comecei a saber das histórias dos índios desse lugar. Olha, aí que apareceram as pessoas não humanas, no caso a Mel, no caso o Peteleco, depois Maria Fulô, e agora eu tenho um filhote. A Maria Fulô tem um filhote, eu sou avó, e eu ainda não pude ver por causa dessa pandemia. O Elis pequeno e o Ioiô. Aqui as galinhas felizes, galinhas andando por tudo quanto era canto, que também foi uma outra coisa. Não solta as galinhas, porque as galinhas vão acabar com tudo. Isso é uma coisa que eu não podia, porque quando começaram a aparecer os escorpiões e as aranhas e os bichos peçonhentos, o pessoal da agrofloresta me disse assim: Lise, solta as galinhas que elas vão comer esses bichinhos. Aí pronto, olha, depois que eu soltei minhas galinhas em volta da casa, não apareceu mais esse tipo de bicho assim, sabe? Sempre mantendo limpinho e tudo, mas elas ajudam bastante. Aí o meu primeiro galo era o Picasso, que também já foi para o céu, espero que tenha um céu dos animais, eu acredito muito nisso. Aí, olha o meu drama, né? Picasso morrendo, eu tentando dar o remédio para ele, chego na casa da minha prima, tem um almoço que é um frango, e eu estava chorando, porque o Picasso estava morrendo. E eu falei assim, como assim? Oi? Como é que eu vou comer isso aqui? Entende? Como é? Vendo os animais com toda a sua pegada, a sua inteligência. Passei vários momentos do meu dia dentro do galinheiro, observando a pegada das galinhas. Impressionante, sabe? Eu tenho histórias para contar sobre ela. E aí começaram a aparecer também outras coisas. Eu pergunto a vocês enxergam alguma coisa aqui nessa foto? Vocês enxergam? Alguém enxerga alguma coisa que pode dar um palpite? Pode falar com o coração, assim. Tem um passarinho? Passarinhos, né? Quem foi que falou? Quem foi que falou? Passarinho com cabeça vermelha. É isso? Tá vendo um passarinho, né? E aqui, vocês estão vendo alguma coisa? Tem um ninho. Um ninho. Aqui eu vejo tipo um braço. E tem um ninho. Tá. Deixa eu ver, além do ninho, como é esse braço, Mayara? É assim, a pessoa deitada assim. Bom, assim, olha a viagem. Assim como eu estou vendo papagaios aqui, eu estou vendo um homem com os braços levantados, nesse canto que é onde os casacos de couro ficam. E aí começaram a aparecer coisas nas minhas fotografias. Posso dizer aqui para vocês, né? Começaram a aparecer coisas nas minhas fotos. Tão interessantes. Aí eu comecei a ficar, eu digo, meu Deus, o que é isso que se mostra para mim para além dos meus próprios olhos? E aí eu também fui aprender com as mulheres da palha, porque nesse lugar tem muita carnaúba e tem uma casa do batido lá. E a minha tia, ela libera a casa do batido, as pessoas vão, pegam as carnaúbas, que não são nem lá do sítio, vão bater lá para tirar a palha e tal, sabe? No blog tem elas cantando, e elas me ensinaram muito sobre isso. Essa outra foto aqui foi que, numa desses passeios, nós fomos a uma casa de farinha, e a minha vida mudou completamente depois desse dia que eu fui a uma casa de farinha, no momento em que estavam colhendo a mandioca. É um aprendizado impressionante, é o resgate do senso de comunidade em loco, né? E aí, gente, o que foi que começou a aparecer? Começou a aparecer a biodiversidade. O meu primeiro sapo apareceu num momento muito especial.
E ali eu tenho uma lagarta na minha laranjeira. E aí as flores começaram a aparecer. Vocês sabiam? Eu não sabia, gente, que o maracujá dá uma flor dessa, que é chamado de coroa, como se fosse a coroa de Cristo. E aí comecei a plantar girassóis. E aí a terra começou a mudar. Olha, a terra era dessa aqui da palma da mão esquerda, passou a ser fofinha com a palma da mão direita, porque fui plantando, fui colhendo em 4 anos, né? Fui percebendo esse ciclo e a terra foi afofando e eu pude começar a plantar e plantar mais e melhor. Olha, aqui é uma plantação de gergelim, porque o gergelim, quando a gente planta, a gente depois tem que colocar de cabeça para baixo, de cabeça para cima, para ele ficar mais sequinho. E várias flashes das plantações. Aí a colheita, olha só a colheita. Olha. Gente, eu não sabia que o mamoeiro nasce do bumbum da flor. Do meinho da flor sai um bumbuzinho, e aí o mamoeiro nasce. Coisa mais linda. Ó, tem semente aí. Sabe o que foi que eu fiz? Peguei a semente e joguei na natureza. Outros pés de mamão. Por que é que tem tanta fome no mundo? Só me explica, porque depois dessa eu não consigo mais entender. Se a gente pudesse, essa produção, ela seria, né? A natureza, ela daria para a gente aquilo que ela precisa. Ó, aqui a plantação dos cajueiros, aqui algumas mudas, as acerolas. Aí o feijão, né? O feijão com milho, lembra aquela história que eu contei? E aí eu não me contive, levei um saco de feijão, fui para a sala de aula e aí fiz uma vivência com os meus alunos para contar histórias de família. E eles começaram a debulhar e aí a gente foi resgatando esse passado. Era uma disciplina de orientação profissional. Aí também comecei a ensinar os meus alunos a podar as árvores, que foi uma outra coisa que o pessoal da agrofloresta me ensinou, que tem um tempo para plantar, tem um tempo para podar a árvore. Você não pode podar a árvore em lua cheia, tem que ser em lua nova, e tem que saber como poda a árvore para ela ficar mais florida. Esse aqui era uma aula de psicologia organizacional e eu perguntava o que é que podar uma árvore tem a ver com o papel do psicólogo dentro das organizações. E aí o namoro entre o milho e o feijão, que foi super bom, você pode ver que a minha espiga não é toda inteira, linda, maravilhosa, mas o gosto maravilhoso, certo? Aí a plantação de pimentão, a plantação de abóbora, deu uma abóbora gigante, a plantação de alface, agora pronto, que eu esqueci o nome desse... Como é o nome, gente? É sempre os dois que tem no feijão. Esse aqui é o... Quiabo. Quiabo. Aí, olha só. Olha isso. Aí, assim, esse aqui já foi, ainda com plástico, tá? Mas quando eu mandei essa foto pro Hugo, ele disse assim, só tem um problema na sua foto. É o plástico. Eu falei, meu Deus, é o plástico. Porque eu não sabia onde eu iria colocar. Tudo isso é para dar de presente, tá? Porque eu não lucrei um tostão com nada disso. Eu fiz, e o pessoal dizia, tu vai vender? Como é que eu vou vender, gente? Como é que eu vou vender? Aí eu fico, mas aí como é que... Eu não sei o que aconteceu, mas voltava para mim de alguma maneira. Eu não deixei de continuar no sítio por causa de dinheiro. Sempre acontecia uma coisa que fazia, eu ia trabalhar em outras frentes e conseguia o dinheiro e pagava as pessoas, que era mais nesse sentido. Aí dizia assim, para que tu está investindo nisso? Podia fazer uma viagem ou comprar uma roupa. Tu não acha que eu ia querer isso mesmo? Depois de uma história dessa. Aprendi a fazer pimenta, vidros de pimenta, aprendi a fazer doce. Aí eu comecei a ver que eu poderia aprender a fazer outras coisas também, sabe? Por exemplo, aprender a fazer sabão. Ainda não sei, mas tem um mundo para descobrir. Aprendi a cozinhar comida boa mesmo de comer. Por exemplo, as berinjelas que eu plantei no sítio se transformaram num negócio de berinjela maravilhoso, berinjela com queijo, parece pizza. Aí o feijão, aí as abóboras, as batatas, as cenouras, etc. E aí, o que aconteceu? Depois que eu fiz tudo isso, né? Eu fui colhendo também as sementes, mas eu aproveitei para pedir sementes para todo mundo que eu conhecia.
Aí meus alunos me deram semente, meus familiares me deram, e eu comecei a acondicionar. E tem uma forma de acondicionar, tem um jeito de fazer a casa das sementes. E aí eu comecei a guardar essas sementes e vendo o período de plantio, comecei a constituir esse banco. Eu descobri que lá no interior, quem cuidava de sementes eram os velhos. E o pessoal também andava muito atrás dessas sementes que a Melina falou, que eram sementes muito transgênicas, mas assim, que faziam a plantação ficar muito forte, tal, né? A espiga ficar muito grande. Mas eu não fui atrás dessas coisas. Fui só daquelas, por exemplo, essa garrafa já tinha uns 3 anos de milho, sabe, gente? Bom, enfim, então eu fui recebendo sementes crioulas de vários lugares e montei um banco de sementes lá do sítio. Olha só, Rênia, um girassol. Peguei a semente do girassol e dá para fazer para a gente comer, sabe? Dá para uma série de coisas. E aí eu acabei, porque vem da minha tradição, né, com a yoga, eu sou massoterapeuta. Aí eu levei minha máquina, que há muito tempo eu não usava, levei minha máquina de massagem, aí comecei a dar massagem no povo, meus amigos, ali embaixo da castanhola. E montei um espaço zen, um espaço de meditação, um espaço de oração. Me lembro de uma coisa muito especial, quando a Mel teve seu primeiro bebê, ela sumiu, e eu estava meditando, e aí eu pensando na Mel. Poxa vida, onde é que está essa gata? Quando eu vi, lá veio elas. Não sei como é que pode, vocês sabem, né? Ela veio, trouxe o gatinho e colocou assim nas minhas pernas, eu estava sentada nesse esteiro. E aqui é um girassol despontando, acho que talvez aí foi o resgate de coisas minhas que eu havia abandonado, que eu havia deixado para trás. Olha, gente, aí as pessoas começaram a ir para o sítio, né? Eu comecei a inventar umas coisas e descobri outras. Então, por exemplo, a gente fez um spa de borra de café. E aí, o meu avô tinha feito uma cacimba, dessas que são as cacimbas do interior daqui do Ceará, que são uma casinha, né? Eu ressuscitei essa cacimba e olha só o que foi que eu fiz. Botei todo o povo dentro d'água. E aí, quando essa pandemia passar, eu espero poder levar vocês até... Eu boto um banho de flores, está aqui do lado direito. É uma delícia tomar banho. A água que tem aí, depois ela serve para as plantas, mas eu consegui reativar os 3 poços e dar água a valer. Acabei por descobrir também que o pessoal, no passado, no começo do século passado, vinha tomar água naquele lugar. Então, essa água é uma água medicinal. Aí eu aproveitei e fiz uma coisa, sabe? Eu também fiz uma banheira com uma caixa d'água, dessas que a gente compra, né? E aí, cara, comecei a fazer uns banhos com ervas. E aí, enfim. E também aprendi com o pé de genipapo como fazer as pinturas com o genipapo. As pinturas que depois o pessoal, os pitaguaris, me ensinaram, mas eu comecei a aprender a fazer com o genipapo que tinha lá no sítio. E aí isso foi um pé para a construção do ateliê. Eu construí um ateliê, esse aqui, o ateliê. E aí comecei a chamar as pessoas, levando argila, a Neide começou a pintar os vasos, fui eu que fiz essa boneca de biscuit, que eu nunca pensei na vida. E aí, às vezes, as crianças vão para lá e a gente faz essas coisas. E eu fiz uma mandala de medicinais e fiz uma roda de cura, com uma fogueira no meio. Essa roda de cura foi depois que eu fui descobrir, certo, Leni? Que tinha a ver com os índios Lakota, eu não sabia. Eu peguei essas pedras, estava na fundação da casa, me veio uma coisa na cabeça, eu peguei e fiz. E aqui, gente, é a fogueira onde eu gostaria de levar vocês para a gente queimar todas as zicas e cantar e agradecer a vida. Aí, ó, botei uma rede. O pessoal diz que eu faço café enfeitado, e é com as coisas do sítio, eu aprendi até a fazer pão. E aqui é um momento da gente em volta da fogueira. Aprendi a fazer bolas de Fukuoka, que vocês sabem o que é, com argila, perto da chuva, do momento da chuva, você faz com argila e coloca dentro algumas sementes de milho, outras sementes de feijão,
E aí você vai jogando na natureza, pega um estilingue, mas não é para matar passarinho, é para jogar essas bolas pela natureza. E eu peguei, fiz uma oficina de bolas de Fukuoka com os meus amigos lá. E aí a gente soltou na natureza. Quando chove, a bola abre de argila e a planta nasce, sei lá em que lugar. Saímos espalhando. Eu fiz também, para trabalhar com o que eu estou chamando de encantados, eu fiz um cantinho, que era um comedor de animais, eu fiz um cantinho das fadas. Eu fiz um cantinho das fadas. E aí, nesse cantinho das fadas, ficam os jabutis, ficam os passarinhos, que apareceram a granel, e os sapos também fazem parte desse lugar. E aí eu coloquei um cantinho das fadas com uma pegada meio japonesa, sabe? Então aí esse lugar fica em frente à roda da fogueira. E eu montei uma biblioteca. Eu peguei e comecei a dizer para as pessoas que eu estava montando uma biblioteca no sítio. Por quê? Porque eu, nessas andadas no final de semana, o pessoal perguntava assim para mim, tu tem um livro? Aí eu digo, opa, vamos nessa. Aí eu comecei a pensar tal, e aí comecei a receber doações de livros, inclusive os alunos me doaram vários livros, e as crianças começaram a levar os livros para ler, e eu comecei a levar os livros para os cafés onde eu ia com o pessoal. E a gente começa a declamar poesia embaixo do pé de castanhola, sei lá mais o quê. Aí houve também a história do resgate das famílias do lugar, porque a gente, nessas viagens, começou a descobrir casas que eram muito antigas e estavam fechadas, e que tinham histórias para contar, e que as pessoas também guardavam coisas em seus baús. E aí eu comecei, junto com as minhas primas, a resgatar histórias e objetos dos lugares. E aí resgatei também a história do sítio Passagem do Negro. O negro, porque a presença dos negros ali é grande, apesar das pessoas não se reconhecerem como tal, negro e indígena, né? Então, o senhor de terra levou um homem junto, né, que estava como escravo, e aí atravessaram o Rio Jaguaribe, e nessa que atravessaram o Rio Jaguaribe, ele se encantou por uma escrava que tinha lá. E aí, todos os dias à noite, ele fugia, não sei se eram todos os dias, mas ele fugia da senzala, colocava uma pedra na cabeça para não ser levado pela correnteza do rio e ia encontrar com essa escrava. Só consegui saber até aí, porque eu ainda estou atrás de saber o resto dessa história. Mas eu fui na tal da casa onde era que ficava esse senhor. Existia essa casa mesmo? Consegui descobrir um senhorzinho que tinha a memória do lugar. Aí ele disse, já derrubaram, mas vamos lá que eu vou lhe levar. Gente, vocês não acreditam que eu cheguei lá e encontrei vários caquinhos de louça. E aí comecei a juntar. Quando foi no dia seguinte, eu fui até Aracati, fui até o Teatro de Aracati. Lá eles têm uma exposição de cacos antigos de louça do século XVIII. Era igualzinha à louça que eu tinha achado no meio do tempo. Aí, o que eu fiz? Eu peguei esse material, eu juntei cada caquinho e eu montei uma coisa que está colada, e aí é assim, é a casa onde morou o moço da Passagem do Negro, que por isso que o nome do sítio é exatamente esse. Então, depois de 4 anos, para fechar, assim, nós estamos nesse processo, mas assim, já houve uma revitalização desse bioma, apareceram muitas coisas, muitos animais, da biodiversidade também, do resgate de plantas nativas da região. Aí eu venho trabalhando essa coisa da proteção dos ecossistemas, de todos eles, né, quando encontra onde tem muito caramujo, e aí a gente vai prestando atenção, né, onde tem o equilíbrio, onde não tem. Plantando também floresta nativa, isso contribui para a melhoria do solo, combatendo a questão da desertificação. E houve um processo de reversão da degradação da terra. A gente criou o Banco de Sementes Crioulas, começou a usar água subterrânea
criamos agrofloresta, colhemos os frutos, houve a participação e engajamento familiar e comunitário e a promoção de ações de conscientização ambiental, que aí começamos a fazer. Por exemplo, a UDA, nesse processo que eu estava no sítio, resolveu mudar de Malas e Cuias para um lugar próximo, lá, e aí ela começou a fazer a mesma coisa no sítio dela, e eu tenho certeza, nessa expedição era para a gente ir lá para conhecer, porque ela fez uma revolução também. Exatamente nós duas nessa coisa, ela também foi para o curso de agrofloresta, o Milton Matos foi lá, enfim, aí o negócio vai se transformando, né? Para vocês terem uma ideia, no ano passado apareceu uma pessoa do censo agrícola, e aí quando eu fui dizer que eu tinha um pé de pera, que eu tinha pé de laranja, que eu tinha pé de limão, que eu tinha pé de acerola, que eu tinha pé de abacaxi, e comecei com pé de manga, que tinha também de todas as nativas daqui, né? Porque eu fui até um lugar aqui em Fortaleza que doa plantas nativas para a gente. Ela não acreditou, porque ali naquele lugar é o único lugar que tem isso, porque como tudo virou viveiro, tem só um tufo, sabe? E aí quando as pessoas chegam no sítio, elas dizem assim, menino, como é que é agradável, aqui venta, mas eu acho que é por conta disso também. Né, dessas plantações. Pronto, terminei, eu não sei se já é em cima da hora, mas assim, essa é a minha plantação de roseiras, essa é a rede que eu convido vocês a irem. Eu faz 4 meses que eu não vou lá. E assim, falar disso me emociona, porque eu tô morrendo de saudade. Mas, Manuel de Barros, de novo, gosto muito das coisas desimportantes, como os insetos, não só das coisas, mas dos homens desimportantes, que eu chamo de desheróis. Muito obrigada, então, pela atenção. Acho que a gente pode começar o nosso debate, se é que dá tempo, né? Tudo bem aí? Que aula de esperança, hein? Gente, meu coração se encheu de alegria. Foi muito emocionante. Meu Deus, eu tô emocionada. Que amorzinho, Lizzy. Que amorzinho. Nunca tinha contado para vocês, né? Assim. Eu fiquei curioso para saber como foi a recepção dos vizinhos do sítio. Eles começaram a estranhar, né? Eles estranharam. Primeiro, o que essa doida tá fazendo aí e tal, né? Porque eu ficava sozinha, tive dificuldades também, porque, como a Melina colocou, o universo masculino, e aí veio uma criatura com um chapéu na cabeça e saindo, né? Falando, teve que, né? Entendendo muito bem, mas ainda dizendo, não, milho com feijão dá certo. Não, tem que ser separado. Não, milho com feijão... Enfim, rompendo essas dificuldades. Aí começou, quando eu comecei a plantação de moringa, eu ganhei os pés de moringa, aí, gente, a moringa tomou conta, sabe? E a moringa é muito medicinal, né? Tem várias... E aí começaram a vir e pedir as mudas. Olha, graviola, eu tô sabendo que a pessoa tá com câncer e a folha de graviola é óleo. Pode, pega aqui, entendeu? Então aí eles começaram a entrar no sítio e a pegar as mudas. Aí eu fazia uma mudinha, sabe? Então, e era sempre com essa pegada medicinal. Depois passou a ser visitando o sítio mesmo, para fazer as fogueiras e etc. E aí foi ótimo, né? Eu comecei a fazer amizade com todos os vizinhos. Aí, na boa, né? Assim. Mas eles aderiram o movimento, porque imagino, vem essa professora de apartamento falar que vai plantar água sozinha nessa terra seca. Eu fico imaginando a cara deles. Deu certo. Foi porque a minha família, não digo meu pai e a minha mãe, mas a minha família não acreditava, sabe? Então, meu sonho era fazer um canteiro com o nome de cada tio, para poder levar. E eu comecei a mandar, isso aqui, né, para ver se o pessoal acreditar. Então, quando eles vão lá, eles não acreditam, assim,
E nem eu acredito, gente. Eu vou dizer para vocês que assim, o Hugo tinha toda a razão, porque explodiu. Eu só, sabe, talvez tenha dado um empurrãozinho, mas olha, não, o negócio está lá, entendeu? Você pega a fruta do pé, você come. E eu não tenho ideias mercantilistas em relação a isso, sabe? E aí é isso que dá um nó no juízo das pessoas. Porque como é que eu não vou vender, né? Eu acho que eu vou vender. Aí, olha a cara de satisfação quando a pessoa dá um girimum para outra. Eu presenteei na sala de aula com um girimum. Eu antes vim com um saco, disse assim, olha, eu trouxe uma coisa para presentear alguém, tal, não sei o que, essa coisa. Aí comecei a dizer todas as características do girimum, mas não como fruta, mas a representação do girimum. Aí depois eu mostrava o girimum, eles não acreditavam. As bananas. O seu José disse para mim assim, plante, vá plantando, que depois, se der certo, aí eu vou fazendo o meu. Mas ele não fez. Lise, aqui é o Francisco, tudo bem? Boa noite, né, para todo mundo que está na sala, né, para todos, né. Aí eu ouvi a sua narrativa, né, a sua experiência, que coisa fabulosa, né, assim, fantástico, como essa terra se transformou, né. Estava só esperando chegar alguém com muito amor, com muito carinho para cuidar dela, né, e você foi a pessoa escolhida. E aí eu fico pensando como é importante a sua ação, porque vai resgatar muitas pessoas, muitos moradores do lugar, né, que tinham as suas terras e tinham seus plantios e deixaram as suas propriedades, ou então, como você diz, né, não é uma propriedade, você apenas cuida, né, você apenas tem, como é que você chama? Você sempre diz de uma forma... né? Você está cuidando, né? É algo que você está cuidando. E muita gente perdeu, né? Perdeu essa noção do contato, da vinculação com a terra, da criação, né? De produzir alimentos saudáveis, produzir o próprio alimento, substituir o pão, o milho que era moído por um macarrão ou um biscoito comprado no supermercado. Então, eu acho que o seu trabalho ele vai ter uma influência muito grande, assim, positiva nas outras pessoas, né? E tem os seus saberes, mas por alguma razão esqueceram momentaneamente, mas eles estão em potencial em algum membro da família, como estava em você. Eu fiquei emocionado com a sua fala, sabe? Porque a sua voz e a pressa que você tinha para contar, é tanta coisa, né? Depois eu quero ver o moinho girando, que eu acho lindo, eu sou apaixonado por moinho de vento, sabe? É um negócio assim que sempre me encantou. E parabéns, foi muito legal, foi maravilhoso ouvir você. Você é muito lindo. Olha, você falou uma coisa e eu fiquei pensando, né? Nós somos um lugar seco. Quem sou eu? Uma professora, na época nem isso eu era, de uma universidade, né? Eu não tenho dinheiro, não sou uma latifundiária, aliás, aquela terra nem minha é, né? Eu sou só o guardião. E eu, às vezes, eu me pergunto se essa coisa da seca é isso mesmo. Porque nós já sabemos tudo que envolve essa questão, mas olha, gente, é tudo uma tremenda... Como é que pode você, num pequeno espaço de terra, fazer uma coisa dessa? Agora, você imagina se as pessoas descobrem isso, essa reconexão com a terra. Foi a partir do trabalho que eu fiz no sítio que eu fiz o projeto Reconectar. Foi a partir desse trabalho que gerou o Reconectar. Então, esse negócio de seca, tá entendendo? Quantas pessoas estão lucrando, né, com isso? Eu estou chovendo no molhado, mas as pessoas não estão vendo. Até a maneira de comer, até para pedir o lixo para eles era difícil, porque eles não comem verdura. E você sabia que lá em Caiçaba vem de Fortaleza a batata, vem de outro canto, não é de lá, é terra fértil.
problema não é a seca, né? Nunca foi. O problema é a cerca. É uma coisa que o pessoal dos movimentos pela terra sempre fala. A gente tem má distribuição de tudo, né? Se a gente descobre, se a gente se reconecta, olha a riqueza no espaço relativamente pequeno, né? Não é um latifúndio, mas é um oásis. Eu gostaria que vocês fossem. Acho que Liz e Melina, eu acho que gratidão por essa aula. Nas falas da Melina, muitas vezes eu me arrepiei, sabe? E na fala da Liz, essa experiência dela, eu senti muito esse amor que ela transmite. Ela transmitiu muito amor, esse sentimento de carinho, de ver todo esse processo de crescimento, eu acho que até alguém comentou no bate-papo, né? Parece que nós também renascemos vendo esse desenvolvimento do sítio. E aí, eu acho que uma das coisas que ficou mais na minha cabeça foi sobre essa ideia das sementes. Porque no assentamento a gente teve um encontro, eu era muito novinho, e aí eu acho que foi uma das primeiras experiências que eu tive que marcou realmente, acho que a minha vida, um encontro, eu acho que era do Nordeste, de alguns assentamentos do Nordeste, e aí esses assentados ficavam nas nossas casas, né? E aí, uma das coisas que mais me chamou a atenção e que eu me lembro muito bem é que no primeiro dia de encontro, a primeira coisa que todos os assentados fizeram foi se reunir em um galpão aberto e fazer uma mandala com todas as sementes de todas as plantações assim que eles tinham, e era uma coisa mais linda assim. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. E aí a troca que teve de sementes desses assentados e o orgulho que eles traziam, dizer, olha, isso aqui eu planto lá, isso aqui é da minha terra, isso aqui E também foi a minha primeira experiência com a ciranda, e que foi nesse processo que eu era muito pequeno, acho que eu tinha uns 8 anos, por aí, eu era muito, muito novinho. E aí eu estava muito perdido, né? Meu avô, ele era da associação e tal, e aí reuniu todo mundo, e era muito lindo, que foi um finalzinho de tarde, assim, tipo, o céu laranja, só para vocês terem ideia, o céu laranja, zona assim. E aí todo mundo se reuniu e começaram a fazer uma ciranda. E eu me lembro que quando foi para pegar na mão do povo, eu tava com medo, que era tipo, eu não conhecia ninguém, né? E aí eu queria chegar junto do meu avô, né, para ficar segurando na mão do meu avô. E do nada, eu tava perdido no círculo, né? E aí uma mulher pega na minha mão, um outro cara pega na minha mão, me segura. Aí a mulher, viu que eu tava um pouco nervoso e ela olhou para mim e disse assim, você sabe o que é uma ciranda? Aí eu, não. Ela, você tá vendo que tá todo mundo de mão dada? Aí eu disse, tô. A ciranda, para nós, ela é isso, é um momento de conexão. Nós estávamos todo mundo espalhado. Agora nós nos unimos em um momento e somos um só, cantando em uma única frequência, num local de encontro de todos nós. Aqui tem várias histórias. Então, não precisa você ficar nervoso. Tá todo mundo dividindo. Somos todos um só. Eu, você, estamos todos juntos. Assim, eu acho que eu me lembro muito bem disso, porque foi algo que me marcou, sabe? Esse momento, esse lugar de colheita, onde eu vi uma fartura enorme e um encontro de pessoas, assim. Então, me enche muito o peito ouvir a fala de vocês, porque me faz lembrar de muitas vivências minhas e também de sonhos meus, né? Que, igual a Elise, hoje na divisão das terras, o meu avô, ele ficou com a área que é a área da horta. E aí, por todo o trabalho que ele fez, desenvolveu dentro da horta, o assentamento diz assim, não, nada mais justo, nenhuma outra pessoa vai pegar a área da horta orgânica, porque o seu Almir deu a vida dele por esse projeto,
e aí parou de trabalhar por causa da doença, por causa da idade, e era muito, muito cansativo, mas tem que ser dele, vai ser dele, e o assentamento ninguém vai discutir por esse espaço. É de seu Almir. E aí, meu sonho é poder desenvolver alguma coisa dentro dessa horta, porque é o meu lugar de aconchego, assim, dentro do assentamento. Toda vida que eu tô triste, que eu tô com vários problemas, eu vou para lá e fico andando dentro daquele mato, né? E aí, lembrando de todas as histórias que eu vivi lá dentro. E aí eu tenho que agradecer muito vocês por me fazer lembrar desses espaços. Izzy, sabe que a tua história me lembrou aquele livro, O Jardim Secreto, que a menininha encontra um jardim que aparentemente está morto e ela dá vida, ajuda, né? O jardim a florescer. Aí no livro tem uma parte que parece que tá tudo seco, aí pega e corta com a faca um galho, aí vê que tá verde dentro. Aí diz assim, esse jardim tá vivo. Então é a mesma coisa com o sítio, ele tava vivo, né? Só tava dormindo. Muito massa. Muito bacana o filme. Lembrou minha infância agora aqui. Inclusive tem um filme lindo. Eu também achei... Oi, Reni, desculpa. Pode falar, Jandira. Pode falar. É Lucilene. Lucilene. Sim, Desculpa, Lucilene. Porque assim, eu também lembrei bastante com a fala da Lise, de uma historinha bem infantil que eu li há muito tempo, que é O Menino do Dedo Verde. E eu pensei, a Lise é a menina do dedo verde, porque ela encontra, né, naquela situação, a terra naquela situação, e aí a gente vê toda uma transformação, né, trazendo vida para esse lugar, né, e aí ela consegue não só isso, não só a agricultura, mas ela consegue trazer vários elementos e coloca nessa, né, o elemento histórico, o elemento da comunidade, o elemento, então são vários elementos colocados ali nessa riqueza. Eu fiquei muito emocionada e gostaria demais de conhecer esse seu lugar. Fiquei muito emocionada com essa história sua, né? Uma história real, uma história de vida e de transformação. Achei muito linda, viu? Parabéns. Lucilene, você sabe que eu nunca pensei na minha vida que eu tivesse mão para plantar, sabe? Nem mão para costurar, nem mão para fazer biscuit. Então, nem mão para fazer, porque agora com essa história do barro, eu tenho na fogueira, né? Mas sabe o que é uma coisa interessante? A gente pensa, eu pensava que eu não é só a gente fazer o que a gente tem que fazer, sabe? É só a gente deixar que a intuição se faça presente, porque eu não sei se eu tenho o dedo verde, mas eu sei que se eu der um empurrãozinho, ele aparece, né? O verde na minha planta, né? Aprender com as amigas. Isso. Eu vi assim como você foi também se descobrindo, né? Junto você foi se descobrindo, foi descobrindo habilidades, foi descobrindo coisas que você não conhecia em você, né? E o quanto aquilo foi, eu acho, transformador, tanto para o lugar como para você pessoalmente, né? É a primeira vez que eu conto essa história assim. Eu nunca tinha feito nada assim, contando. A aula da Milena me lembrou muito, mas assim, muito, uma viagem que eu fiz antes da pandemia. Eu cheguei de viagem e fui para a quarentena. Eu fui para Cuba. Eu passei 8 anos aqui no Canadá e aí só consegui me regularizar esse ano e tipo, dilacerou minha alma aqui, porque tipo, o capitalismo é o capitalismo mesmo, tipo, do descartável,
das pessoas que não tem mais emoção, não tem mais... E aí eu estava assim, muito desesperançoso. E eu nunca fui pobre na vida. Sempre fui classe média alta para classe média, média e por aí vai. Mas, assim, na minha família não tinha essa coisa do sonho. Tudo foi muito cortado. E aí o negócio era ter a casa própria, o carro próprio e, tipo, essas outras coisas eram luxos desnecessários. E quando eu cheguei em Cuba, foi que era um sonho que eu achei que nunca ia realizar na vida. E outro que eu vi deu esperança. Tipo, não é perfeito, é cheio de problemas, mas é uma alternativa. Tipo, as pessoas usam a criatividade, o trabalho manual, faz de tudo, reutiliza, tem um conhecimento e, tipo, eu vi coisas que tipo, me lembrou muito o Ceará. As casas, a arquitetura, o clima, tudo. Até o cheiro. E eu vi o pessoal sentado na calçada de tarde, tipo, tomou banho e sentou na calçada. As casas não eram deformadas porque, tipo, no Ceará todas as casas foram deformadas porque tinha que ter a garagem do carro. E depois tinha que ter um muro para tampar, para proteger esse carro. E tipo, tudo isso estava preservado lá ainda. E aí eu fiquei, gente, existe alternativa para o que a gente vive. Tipo, existe outros caminhos. E ver isso, ver esses movimentos, ver toda essa história que ela trouxe, me deu, tipo, mostrou que não é só lá, que essa resistência existe na minha própria terra. E foi algo muito gratificante. Nos irmanamos de emoção, Alberto. É bom saber que a gente faz parte do mesmo grupo de almas, né? Boa noite. Oi. Boa noite. Pessoal, Boa noite. eu queria partilhar assim essas duas falas tão lindas assim de hoje, esses dois seres tão encantados, né? Essas duas mulheres que dos seus lugares trazem essa potência de transformação tão grande, né? Da vida mesmo, assim, de olhar para a vida com esse olhar de transformação e de luta, né? Medo, se nós tem, nós não usa. Com a fala da Margarida que reverberou tanto em mim e que também eu acho que faz vibrar os corpos tanto da Liz quanto da Melina, assim, colocar. Eu queria partilhar com vocês uma cantiga que eu não sei se vocês conhecem, que é da Clariana, que é assim. Eu vi a Ana nascer no calo da mata e o dia raiou. Clareou e no céu clareou e a Ana da Sara se abençoou. Clariana, Clariana, forte como a terra, doce que nem canha. Clariana, Clariana, tem força da mãe da terra, doce igual cana caiana. Eu vi a Ana nascer no calo da mata e o dia raiou. Clareou e no céu clareou e a Ana da Sara se abençoou. Clariana, Clariana, forte como a terra, doce que nem cana. Clariana, Clariana, tem força da mãe da terra, doce igual cana caiana. Clariana, Clariana, forte como a terra, doce que nem cana. Clariana, Clariana, tem força da mãe da terra, doce igual cana caiana. Eu vi a Ana nascer no calo da mata e o dia raiou. Clareou e no céu clareou e a Ana da Sara se abençoou. Ei, arro! Gratidão, viu? Muito amor. Muito bom, muito bom. Tanto potente.
Que maravilha! Começou o meu sextou com essa tua cantiga aí. Virei a chave de trabalho para dança. Bem. Amigos, então, a gente já passou um pouquinho, não foi, do nosso horário. Nós temos novidades. Na quarta-feira vem o Hugo também, contando a experiência dele, né, uma experiência maravilhosa que ele desenvolveu, inspiradora. O Mirleno também, essa semana, vai falar sobre o trabalho que ele desenvolve com os ecomuseus. A Melina vai falar sobre a cozinha política. Então, nós estamos cheios de novidades, né, para esses dias que antecedem o término do nosso curso.